Quer começar, Olavo? Vamos lá, vamos abrir então. Primeiro, agradecer o convite. Thaís, Pedro, muito bom estar aqui mais uma vez. Bacana poder discutir, acho que como o governador de São Paulo, o secretário Rosselli disseram, né, discutir educação num fórum que está tratando o futuro do nosso país, né? Acho que isso já é uma boa notícia. Dá um alô aqui para todos os colegas de painel. Bom, a pergunta, balanço da pandemia. Bom, eu vou procurar não ser exaustivo aqui para a gente construir acho que uma resposta aqui coletiva, né? Mas, professor Schiller, me parece que, no caso do setor público, né, houve, claro, e esse desafio também foi vencido pelo setor privado, de se deparar com algo absolutamente inédito. Acho que isso é importante ser colocado, né? E não só no Brasil, no mundo todo, né? E aí as respostas elas variaram em velocidade no mundo e no Brasil, mas aqui no nosso país a gente teve um problema muito sério de heterogeneidade nas respostas, né? A gente teve desde respostas muito consistentes, e acho que o setor privado, pelo que você acabou de trazer, dada a capacidade de ter mais velocidade, de inovar, e de promover mudanças, largou na frente em muitos aspectos. Acho que é importante, ao dizer isso, também destacar que parte importante do setor privado educacional na educação básica teve muitos desafios, né? A gente, às vezes, tem uma certa ideia de que tudo que é setor privado na educação básica corre bem. Isso não é bem verdade, né? A gente tem muitas escolas privadas que também não têm qualidade muito boa, tiveram muita dificuldade. No setor público, a heterogeneidade foi enorme. Parte importante da explicação dessa heterogeneidade tem a ver com uma baixa capacidade estatal prévia de muitos municípios, principalmente, né? Já não conseguiam, em condições normais, prover uma educação de qualidade. Então, quando você se depara com um desafio absolutamente inédito, grande, desafiador, que envolve questões que extrapolam a questão da educação, né? Muitos tiveram dificuldade de responder, mas eu adicionaria que também isso se deve a uma total falta de coordenação por parte do governo federal, né? A gente está num país com dimensões continentais, né? Numa estrutura federativa em que os entes têm bastante autonomia, né? No caso da educação, isso é real, e um país muito desigual, né? Em múltiplos indicadores e também na baixa capacidade estatal de prover serviços públicos de forma geral. O papel do governo federal, em condições normais, num país como esse, é absolutamente importante, né? Num cenário sem precedentes de uma crise absolutamente drástica, é ainda mais determinante. E a gente teve um governo federal que, no caso da educação, para circunscrever aqui a análise à educação, que virou as costas para os estados e municípios. No momento em que deveria ter chamado governadores, prefeitos, secretários de educação para sentar à mesa e rapidamente avaliar, bom, o que a gente pode fazer para enfrentar esse desafio, que tipo de solução de ensino remoto que a gente pode fazer avançar, o que o governo federal pode fazer para apoiar estados e municípios, o que o governo federal pode fazer para apoiar os municípios mais pobres, que têm mais dificuldades. Essa conversa não aconteceu. Né? Houve uma outra tentativa, mas rapidamente o governo federal resolveu lavar as mãos e deixar os estados e municípios à sua própria sorte. E o que a gente teve, de modo geral, e aqui concluo essa minha exposição, foi estados e municípios que, antes da pandemia, tinham um sistema educacional razoavelmente funcional, né, com melhores resultados, melhor capacidade estatal, esses reagiram um pouco melhor, né, ainda que com muitos desafios. E os municípios e estados que tinham muitas dificuldades, esses sofreram barbaridades, né? Tanto é que os dados estão aí para mostrar que a gente teve uma parcela muito grande, aí, dependendo da pesquisa que você olha, 15%, 20%, 25% dos estudantes que sequer tiveram acesso, né, a soluções de ensino remoto. Aí entra, claro, a questão da pobreza no país, o acesso não é universalizado. Então, acho que a gente tem aí uma parte importante dessa explicação, que é uma ausência absolutamente grave, né, uma omissão grave do governo federal nesse período absolutamente crítico da educação básica brasileira. Olha, depois da palavra do Olavo Nogueira, diretor executivo do Todos pela Educação, eu passo agora a palavra para o professor José Pastore, que é professor da USP, professor da FEA e um grande estudioso, não é, do mercado de trabalho no Brasil e conhece também as condições da educação.
professor José Pastore já deu várias entrevistas à Rádio Bandeirantes, colocando uma preocupação, não é? De que forma hoje o nosso sistema de ensino pode formar profissionais também ali que sejam mais aceitos pelo mercado de trabalho, porque uma coisa está muito ligada à outra. Professor, dentro desse quadro sobre o qual o senhor sempre fala, qual foi o efeito que o senhor sentiu, o impacto da pandemia, e como é que a gente vai virar essa página? Obrigado, Thaís. Obrigado, Pedro, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Eu nasci 2 anos antes da Bandeirantes. Eu nasci no dia 3 de maio. Coincidentemente é hoje. Parabéns. Parabéns, obrigado. Professor. Então, quando eu tinha 2 anos, a Bandeirantes estava começando o seu trabalho, e meu pai já ouvia a Bandeirantes. Eu devo estar ouvindo também, desde os 2 anos de idade. Então, eu estou ligado a Bandeirantes até hoje, e é um prazer estar aqui. A pandemia foi um grande desastre em várias dimensões, não é? Não precisamos aqui especificar. No campo do ensino, nós tivemos aí a velocidade do remoto que o Fernando Schiller apontou, mas a lentidão do acesso, né? Só alguns é que tinham telefone, que tinham televisão, que tinham... Então, as escolas foram rápidas, as particulares principalmente, mas as famílias não puderam acompanhar isso. Não tinha condição. Então, acho que esse foi um problema que agravou muito e deve ter comprometido a atual geração. Talvez a gente esteja vivendo um período da história onde a gente tenha que reconhecer que perdemos uma geração. Além disso, aquelas escolas que podiam oferecer as facilidades e que foram rápidas, ágeis, e as famílias que tinham renda, que podiam colocar os seus filhos diante dos aparelhos 24 horas por dia, no meu entender, também falharam. Eu acho que elas simplesmente colocaram na frente da televisão um professor para fazer a mesma coisa que ele fazia na sala de aula presencial. Falar. Uma chatice para a maioria dos alunos. Difícil. O meu neto, que está numa boa escola privada, dizia assim, eu não aguento uma disciplina só, aguentar 2 horas um sujeito falando na minha frente o tempo inteiro. Então, aqueles que desligavam, aqueles que não olhavam, aqueles que ficavam brincando no celular, as escolas, eu acho que também tem uma certa responsabilidade nisso aqui, sim. Por quê? Eu levei esse caso aqui, do meu neto, para o Boni. Me dou com o Boni. Um dia o Boni estava fazendo uma palestra, eu falei, Boni, meu neto acha isso aí, várias crianças acham isso, uma chatice, dureza, você ficar diante de uma televisão, ouvindo 2, 3, 4 horas de falatório. Ele falou, mas tem toda a razão, seu neto, tem toda a razão, porque na televisão não é para ser feito assim. Na televisão é para fazer coisas curtinhas, 15 minutos. Depois muda um pouco de assunto, dá mais 15 minutos. E, além disso, o professor é importante porque ele tem o conteúdo, mas é preciso ter alguém que cuide do roteiro, o roteirista, aquele que acerta a linguagem. Precisa ter alguém também que acerte as ilustrações. Então, as nossas escolas ricas, que podiam ter contratado profissionais nesse campo, durante 2 anos, se fosse 2 meses, não deu tempo, né? Mas 2 anos, também não contrataram. Eu acho que nós perdemos a oportunidade de preparar os professores para uma nova eventualidade dessa aí. E as escolas também de prepararem-se com uma equipe interdisciplinar para poder tirar mais rendimento daquilo que é ensinado. Porque uma coisa é ensinar, outra coisa é aprender. A diferença é monumental. Elas podem ter ensinado bastante, mas e a aprendizagem? E a cola? A cola durante o ensino virtual. Os alunos que colavam. Portanto, a avaliação foi comprometida. Por que as escolas não inventaram um método aí de controlar essa cola, de fazer um sistema, não sei se seria um sistema misto, mas um sistema de maior controle para poder evitar isso aqui? Então, eu acho que o governo teve muita culpa, é claro, foi muito desorganizado, a sociedade brasileira também tem a sua parcela
não digo de responsabilidade, mas de sofrimento, porque ela é desigual mesmo, e a maioria das crianças não tinha mesmo recursos para poder acompanhar. E, além do mais, as escolas que podiam ter feito muito bem, no meu entender, modesto, não sou pedagogo, eu acho que perderam a oportunidade de inovar nesse campo.